Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo dessa semana. Se você não me conhece, meu nome é Franciele da Silper, eu sou terapeuta. Se você não sabe o que faz um terapeuta, deixa eu te dar uma dica. Na semana passada eu postei um vídeo explicando qual é o trabalho de um terapeuta, o que faz um terapeuta. Eu sou uma terapeuta na área dos relacionamentos, então eu ajudo as pessoas a tratar, a desenvolver a área dos relacionamentos, com elas mesmas, com as pessoas à volta e também entender quais são as consequências, né, na nossa vida daquilo que nós vivemos no relacionamento com os nossos pais ou cônjuges e todos os outros relacionamentos que envolvem a nossa vida. Hoje eu quero falar contigo sobre um assunto muito importante voltado para a área do relacionamento conjugal. Você já parou para observar o quanto as diferenças elas podem ser um problema na sua relação? Já parou para observar que muitas das brigas e discussões que acontecem no seu casamento é porque há visões diferentes sobre o mesmo assunto? Você já parou para pensar que muitas vezes essas discussões acontecem porque você ou seu cônjuge não sabe lidar com o fato do pensamento diferente sobre um determinado ponto? Olha só, vou te explicar algo muito interessante. Para um terapeuta, nós entendemos o seguinte, que toda a relação, principalmente a relação conjugal, ela cria uma coisa que nós chamamos de vácuo do relacionamento. O que é isso? É como se fosse um espaço. Esse espaço é uma totalidade, ele é 100%. Quando você vai se relacionar com alguém, você vai entrar nesse espaço, nesse 100%. Só que tem um detalhe. Você, individualmente, é um ser completo, você tem as suas características, você tem as suas habilidades e você utiliza elas no teu dia a dia para que você possa viver bem. E o seu cônjuge também. Então, por exemplo, talvez você, quando estava solteiro, né, ou solteira, você é criativo, você é muito inteligente, você sabe lidar com as finanças, você é comunicativo, enfim, você tem a tua totalidade e o cônjuge tem a totalidade dele. Quando vocês decidem ficar juntos, ter um relacionamento e vocês entram nesse espaço, nessa esfera chamado vácuo do relacionamento, sabe o que acontece? Aquilo que você era total, 100% quando você estava sem o outro, você passa a entrar ali e contribuir. Você vai contribuir com o seu 100% com o outro e o outro com você. Só que o que é interessante é que você deixa de ser a totalidade e você torna-se 50%. E preste bem atenção, eu não estou dizendo que você é a metade de alguém ou que alguém é a sua metade. O que eu estou dizendo é que as características totais que você tem e as características totais que o outro tem, quando vocês entram no relacionamento, essas características elas precisam se somar. E aí você não é o 100% porque você não tem características que o seu cônjuge tem. Talvez você é alguém muito comunicativo. Talvez você é alguém muito organizado, mas não sabe lidar com as finanças. Talvez o seu cônjuge, ele sabe lidar com as finanças, mas não é tão organizado quanto você. O que acontece aí? As suas boas características, as suas habilidades, elas precisam se unir às boas características e habilidades do seu cônjuge para que vocês construam a totalidade dentro desse espaço, dentro dessa esfera do relacionamento. Mas sabe o que acontece muitas vezes, gente? Isso que deveria ser somado um ao outro acaba se tornando um problema, um tema de divisão, de brigas, de discórdias. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos a ideia ou a impressão de que as pessoas deveriam pensar como nós. Nós temos um olhar em relação ao mundo que, como se fosse o nosso olhar, o olhar correto. E existe uma dificuldade de conseguir olhar para o outro e aprender com ele. Existe uma dificuldade de querer olhar para o outro e conseguir entender o que ele está falando, absorver o que ele está dizendo. E muitas vezes essas dificuldades elas viram brigas. Então a minha sugestão para você, e é uma coisa que eu faço quando eu trato casais aqui, em que as dificuldades de relacionamento elas giram em torno das diferenças, é conseguir fazer com que o casal perceba quais são as características individuais de cada um, para que eles potencializem essas características. Eles também precisam perceber quais são as fraquezas individuais de cada um e conseguir fazer com que as características positivas de um se some às características positivas do outro. Então, se você tem um cônjuge que é diferente de você, talvez você é super organizado com as finanças, mas o seu cônjuge não.
Talvez o seu cônjuge ele é super organizado e você não. Talvez o seu cônjuge é super amoroso e você não é tão amoroso assim. Talvez você é uma pessoa muito inteligente, gosta, né, de ler, de estar informado. Talvez o seu cônjuge não é tão ligado nesses aspectos. Aquilo que você tem de bom não é para você ser superior ao outro, mas é para você fortalecê-lo. E aquilo que o outro tem de bom não é para ele ser superior a você, mas é para ele fortalecer você. E esse é um assunto que a gente precisa entender. Aquilo que você tem de bom é para somar ao que o outro tem de bom. É para somar e não para causar divisão. Lembre-se, você não é a totalidade. E aquilo que você tem de positivo, aquilo que você tem de bom, pode contribuir com o seu cônjuge e o seu cônjuge com você. Aquilo que você tem de bom não te torna superior. Aquilo que você tem de bom apenas dá a você a responsabilidade de potencializar isso no teu relacionamento, ajudar o teu cônjuge e assim vocês desenvolverem uma relação saudável e feliz. Gente, presta atenção nessa dica, isso pode fazer toda a diferença no teu relacionamento e no teu dia a dia, tá bom? Fica aí essa dica pra você. Se você tiver perguntas, gente, manda as perguntas, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo, manda para outras pessoas, vai ser muito importante. Compartilha aí nas tuas redes, ele pode fazer diferença tanto para você quanto para as pessoas à tua volta. Fica aqui esse recadinho da terapeuta para vocês, que vocês consigam absorver esse conhecimento e colocar em prática no dia a dia, e eu tenho certeza que vai fazer diferença. Um grande beijo para vocês e nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!